Salve, salve galera! Professor Clériston falando e hoje nós iremos dar continuidade no nosso conteúdo na parte de cinemática. Nós iremos trabalhar hoje justamente a introdução ao estudo dos movimentos. Na aula passada a gente trabalhou algarismo significativo, notação científica, então prestem atenção porque isso aqui é muito importante. A gente já começa a entrar mesmo na física para valer e essa parte aqui é muito cobrada. Certo? Ela serve muito de base para os próximos assuntos também. E aí aqui já começa a surgir a física propriamente dita. A gente já trabalhou um pouco mais voltado na parte da matemática, que são as unidades, transformações. E agora nós iremos trabalhar mesmo alguns conceitos para a gente dar o nosso pontapé no movimento uniforme, movimento variado e por aí vai. Ok, pessoal? Sejam bem-vindos. Vamos aqui para o quadro e vamos dar continuidade aqui. Introdução ao estudo do movimento. O movimento é uma característica basicamente do universo, tá certo? Porque o movimento, vamos dizer assim, pessoas se movimentam todos os dias, todo momento, tá certo? Então isso é muito simples a gente ver os corpos se movimentando. Por mais que a gente esteja talvez em casa, deitado, mas a Terra está em movimento, tá certo? Então nesse caso aqui é uma coisa muito estudada pela física, uma parada estudada pela física, que de certa forma nós iremos daqui a pouco ter formas para determinarmos alguns tipos de movimento, velocidade, aceleração e espaço. Perfeito, pessoal? Por exemplo, é dito que o movimento é relativo. Por que o movimento é relativo? Bem, eu jamais posso dizer para você se o corpo está em movimento ou está em repouso sem antes adotar um referencial. Eu não posso falar, ó, este quadro está em repouso, este quadro está em movimento. Em relação a quê? Em relação a quem? Eu sempre tenho que fazer a pergunta. Então, quando se trata, pessoal, de movimento, tá certo? Versus repouso, tenho que adotar um referencial. Tenho que adotar um referencial. Eu jamais posso dizer se o corpo está em movimento ou em repouso sem adotar um referencial. Eu não posso. Eu tenho sempre que adotar um referencial, pois eu preciso, tá certo, afirmar que o corpo está em movimento ou em repouso mediante a pergunta e a confirmação de um referencial. Se eu perguntasse para você assim, este quadro está em movimento ou em repouso em relação, por exemplo, à parede? É claro que ele está em repouso. Eu acabei de dizer o referencial. Estou referenciando. O quadro está em movimento ou em repouso em relação à parede. Tá certo? Ou em relação à parede. Então, eu sei que ele está em repouso em relação à parede. Entendeu? Se eu disser, esses pincéis estão em movimento ou em repouso, um em relação ao outro. Um em relação ao outro. Um em relação ao outro está em repouso. Um em relação ao outro está em repouso. Agora, se eu disser assim, esses pincéis estão em movimento ou em repouso em relação ao outro? Um em relação ao outro continua em repouso, porque eles não estão se movimentando um em relação ao outro. Quem está se movimentando sou eu. Eu aqui estou levando os pincéis para aqui e para lá. Perfeito? Então, isso é que a gente chama de relativo em termos de movimento e repouso. Eu tenho que adotar um referencial para eu afirmar. Eu jamais posso dizer que um corpo está em movimento ou que está em repouso sem antes adotar um referencial. Perfeito, pessoal? Então tenham cuidado quanto a isso. Agora, se eu disser, este quadro está em movimento ou em repouso em relação a mim? Em relação a mim ele está em movimento, porque eu estou me movimentando. Ó, eu estou nessa parte do quadro, já estou nessa outra. Então, se eu estou me movimentando, é como que o quadro também estivesse em movimento em relação à minha pessoa. Entendeu? Então, eu adotei um referencial. A última pergunta. Eu e o quadro estamos em movimento ou em repouso em relação a um objeto fora da Terra? É improvável que a gente esteja em movimento. Porque por mais que você esteja nos vendo parado, mas a Terra está o quê? Em movimento. Se a Terra está em movimento, faz com que a gente também esteja em movimento. Para alguém que está olhando lá de fora, vai ver a Terra em movimento e verá eu e o quadro também em movimento. Perfeito? Mas aí, ó, eu e o quadro estão em movimento e em repouso em relação aos pincéis. Eu e o quadro estamos em repouso em relação aos pincéis. Nós estamos o quê? Parados. Tá certo? Os pincéis estão aí parados, eu estou parado e o quadro também. Então, eu e o quadro em relação aos pincéis,
nós estamos em repouso. Então, pessoal, é isso que você tem sempre que analisar. Se tem na trajetória, aliás, desculpa, se tem movimento e se tem o repouso, só posso afirmar depois que eu ver se tem uma referencial para ele. Eu jamais posso dizer que o corpo tem movimento em repouso em relação a uma outra coisa se não tiver um referencial. Eu tenho sempre que perguntar em relação a quem? Em relação a quê? Para quem? Para quê? Perfeito? Então, essa é a tática que vocês têm que estar sempre se perguntando. Fulano tem movimento em relação a quem? Você está bem aqui parado na porta da sua casa. Aí passa um carro na rua. O carro está em movimento ou em repouso em relação a você? Aí você vai dizer, em movimento, porque ele passou. Certo, em movimento, porque ele passou. Mas olha como ele é relativo. Já pensou? Aí está dentro do carro, você e um colega seu. Dentro do carro. Você vai dirigindo e seu colega está no banco do passageiro. Perfeito? Só que o carro está andando a 100 km por hora. E você e seu colega lá dentro, sentado. Você dirigindo e ele no banco do passageiro do seu lado. A pergunta é, o seu colega em relação a você está em movimento ou está em repouso? Em repouso. Ah, mas não estamos a 100 km por hora? O carro está a 100 km por hora. Vocês também estão a 100 km por hora. Só que você em relação ao seu colega, um em relação ao outro, estão parados. Você está aqui da direção, ele está ali sentado do lado, e os dois, um em relação ao outro, está parado. O seu colega não está correndo dentro do carro. Entendeu? O carro pode estar até 200 km por hora, não importa. Mas você e seu colega, um em relação ao outro, estão em repouso. Um em repouso. Agora, para mim, eu estou aqui fora e vejo vocês passando no carro, aí sim, vocês estão em movimento em relação à minha pessoa. Perfeito, pessoal? Então, sempre adotar um referencial antes de afirmar se o corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso. Cuidado com as pegadinhas, porque às vezes isso acontece e possa ser que termine bananando e aí a gente termine caindo numa pegadinha dessa daí. Mas sempre analisar, veja direitinho o contexto para ver o que se refere, para vocês não errarem. Ponto material e corpo extenso. Pessoal, ponto material, quando a gente fala de ponto material, cuidado que às vezes também pode ter relativismo nisso aqui, às vezes é algo relativo, certo? Ponto material tem as dimensões desprezíveis, certo? Dimensões desprezíveis. Ou seja, não é levado em consideração o tamanho do objeto. Já o corpo extenso, não, o corpo extenso, o tamanho do objeto é levado em consideração, tá certo? O tamanho do objeto é levado em consideração. O tamanho do objeto é levado em consideração. Então, nós temos essas duas categorias, ponto material e corpo extenso, tá certo? Então, tem que analisar isso. Por exemplo, esse bocal dessa caneta para essa sala é um ponto material ou corpo extenso? Esse bocal não ocupa quase nada de espaço. Esse bocal ele ocupa pouquíssimos espaços. Então, uma sala deste tamanho não tem, tá certo? Vamos dizer assim, ele não tem dimensão suficiente para atrapalhar o espaço da sala. Então, automaticamente, ele é de ponto material, tá certo? Ele é um ponto material porque ele não tem tanta dimensão assim. Agora, se eu dissesse para vocês, se eu pegasse 2 quadros desse daqui e colocasse aqui deitado nessa sala, esses 2 quadros aqui seriam o que a gente chama de corpo extenso, porque ocupa boa parte da sala. Mais um exemplo. O carro na garagem da sua casa, ele é considerado um corpo extenso, porque ele ocupa boa parte da garagem. Certo? Ele ocupa boa parte da garagem. Mas um skate que você tem lá na garagem do seu carro é um ponto material que não ocupa quase nada. Um caminhão atravessando uma ponte, ele é considerado corpo extenso, porque o caminhão é grande. Então ele atravessa a ponte, ele é considerado corpo extenso, certo? Mas você numa bicicleta atravessando uma ponte, você é um corpo material, ponto material. Sua dimensão, seu tamanho para a ponte não é levado em consideração.
Um ônibus atravessando um túnel ou uma ponte é considerado um corpo extenso, porque o ônibus é grande, certo? Um trem atravessando um túnel, um metrô atravessando um túnel, trem, caminhão, ônibus, são corpos que têm dimensões grandes. Eles ocupam boa parte da ponte, boa parte do túnel. Por isso que eles são chamados de corpos extensos, perfeito? Então, quando eles vão atravessar esses pontos, o tamanho do mesmo é levado em consideração. Já uma bicicleta, um patinete, às vezes você numa moto, dificilmente vai ser considerado um corpo extenso. Será considerado ponto material, porque a dimensão de vocês são desprezíveis em relação ao tamanho da ponta. Então, é pequeno. Então, quando eu tenho um objeto que é pequeno em relação àquele ambiente, a gente chama ele de ponto material. E quando tem aquele objeto que ele é grande em relação àquela ponte, aquele túnel, ele é chamado de corpo extenso, porque o tamanho do mesmo é levado em consideração. Por isso que quando às vezes a gente vai calcular algumas situações, por exemplo, se você tivesse aqui, certo? Se você tivesse aqui uma ponte, certo? Se tivesse aqui uma ponte, beleza? E essa ponte aqui, eu tivesse um caminhão para atravessar essa ponte, certo? Um caminhão para poder atravessar essa ponte. Aí desconsiderando aí a feiura do caminhão e tal, mas é porque vai dar certo. Então, olha só, isso aqui é o espaço ocupado pelo caminhão, ó. SC, espaço do caminhão, é o tamanho do caminhão, pessoal. É tanto que quando vocês andam por aí na vez, você vê atrás, carreta tal, caminhão tal, 32 metros, 27 metros, entendeu? Eles são obrigados a dizer o tamanho, para justamente quando for fazer a ultrapassagem, você ter mais ou menos uma noção de quanto espaço você tem que percorrer para ultrapassar aquele caminhão que diz o seu tamanho lá no fundo, na placazinha, tá certo? Então, espaço do caminhão. Daqui para cá, você tem o espaço da ponte, ó. Espaço da ponte, ó. É o tamanho da ponte, entendeu? É o tamanho da ponte. Então, se você pegar todo, se você pegar todo aqui, vamos dizer que a ponte vai até ali. Se você pegar tudo aqui, ó, você tem ΔS. ΔS vai ser igual o tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte, ou seja, vai ser daqui para cá dá o caminhão? Mais daqui para cá não é a ponte? Então você soma, ó, espaço do caminhão mais espaço da ponte, dá o ΔS todo, dividido por, tá certo? Aqui, ó, você tem aqui, de boa. Se você quisesse calcular a velocidade, seria velocidade vai ser igual espaço do caminhão mais espaço da ponte dividido pelo tempo. Ok? Velocidade é o tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte dividido pelo tempo. Por que eu fiz isso? Porque o caminhão é um corpo extenso. E ele ocupa o quê? Ele ocupa muito espaço na travessia de uma ponte. Então ele é considerado, tá certo? Ele é considerado. Eu pego o tamanho do caminhão, somo com o tamanho da ponte e divido pelo tempo. Aí eu acho a velocidade. A velocidade dele é igual ao espaço do caminhão mais espaço da ponte dividido pelo tempo. Perfeito? Então eu faço isso para os corpos que são o quê? Para os corpos que são extensos, que forem extensos. Perfeito, galera? Qualquer coisa, faça uma revisãozinha, que aí vai dar certo. Aprenda que com certeza vai facilitar a vida de vocês. Trajetórias. Pessoal, tem diversos tipos de trajetórias, tá certo? Nós, por exemplo, se eu tenho aqui, põe aqui que fosse um avião, certo? Ele vai soltar uma caixa de mantimentos para alguém que está aqui, ó. Certo? Ele vai soltar uma caixa de mantimentos para alguém que está ali. Esse avião está indo aqui, ó. Ó, ele não pode deixar para chegar aqui e soltar a caixa, porque ele está em movimento. Ele tem velocidade. Ele é a caixa. Então o que acontece? Ele tem que soltar essa caixa antes de chegar em cima dessa pessoa, de chegar sobre essa pessoa, que é para essa caixa desenvolver, ó, uma trajetória. Por exemplo, quando o avião está aqui, ó,
Ó, quando o avião estiver por aqui, ó, a caixa já vai estar aqui, ó. Quando o avião estiver por aqui, ó, a caixa já vai estar aqui, ó. Ó, ó. Aí está a caixa de mantimentos. Ele tem que soltar essa caixa antes para que o avião continue em movimento e a caixa vai estar em queda, mas porém se movimentando no mesmo sentido do avião. E aí chega aqui a pessoa. Porque se ele chegar bem aqui com essa caixa e for soltar a caixa aqui, ela não cai porque o avião não para. A caixa vai cair onde? Lá na frente. Então, para ela cair aqui até a pessoa, ele tem que soltar antes. Então, suponha que aqui tem uma pessoa isolada em uma ilha, esperando algum mantimento, uma caixa de remédio, com alimentos, alguma coisa do tipo, e aí soltar para ir deixar lá com o avião. Então, o avião leva a caixa aqui, quando chegar bem aqui, antes, uma certa metragem, solta essa caixa faz essa trajetória até chegar lá na pessoa. Então, aqui, só aqui nós temos dois tipos de trajetórias distintas, pessoal. A primeira delas é o seguinte, ó, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é a trajetória vista por quem? Pelo observador, que está aqui fora. Por mim, por você e por ele. Então, essa pessoa que está aqui fora, ó, ela vai ver essa trajetória aí que você está observando. Ó. Essa trajetória aqui é a trajetória curvilínea. É uma trajetória curvilínea, também chamada de parabólica. Parabólica. Tá certo? Porque ela é curva, ela é torta. Quem vê essa trajetória aqui, ó, quem vê essa trajetória aqui é esse rapaz aqui, ó, é esse observador aqui, é eu sou, é você. Nós vamos ver a caixa realizando uma trajetória curvilínea ou parabólica, beleza? Mas pro avião, pro piloto, copiloto, seja lá quem estiver no avião, a trajetória sempre será retilínea, tá vendo? Ó? Retilínea. O avião tá aqui e a caixa está embaixo do avião. Então, para o piloto que está aqui com o piloto, a trajetória aqui é retilínea. Ou seja, vertical. Ela é na vertical, ó. Aqui, ó. A caixa está aqui, para ele que está aqui, continua sendo uma trajetória retilínea na vertical. É uma trajetória retilínea na vertical. Beleza, pessoal? Então, a gente trata nesses formatos aqui. Nós temos a curvilínea parabólica, que é para a pessoa que está fora do avião, vai ver essa caixa caindo nesse formato curvo, nesse formato torto, nesse formato parabólico. E para quem está no avião, qualquer peça do avião, para quem está lá, sempre vai ter uma trajetória retilínea ou vertical, na vertical. Porque aqui o avião continua em movimento para frente e a caixa em movimento para baixo. Os dois estavam aqui em movimento juntos. Quando o avião soltou a caixa só começa a perder a altura, mas continua se movimentando para frente até chegar lá no rapaz que está aqui aguardando essa mesa, certo? Então, para o observador fora do avião, trajetória curvilínea e parabólica, e para o observador que está no avião, a trajetória é vertical e retilínea aí, certo? Então, não é diferente quando a gente está viajando por aí. Nós podemos observar que nas pistas, tá certo? Nas pistas, não tem diferença. Nós podemos observar nas pistas aí que existem placas, certo? Por exemplo, quilômetro 20, aqui, ó, você tem, por exemplo, quilômetro 60 e por aí vai. Então quer dizer o quê? Que aqui é uma trajetória, a pista é uma trajetória. Quer dizer que aqui são pontos, são posições a qual você pode percorrer. Se você está aqui no quilômetro 20 e vai para o quilômetro 60, então você percorreu um certo espaço. E seu percurso do quilômetro 20 até o quilômetro 60 foi feito justamente percorrendo uma trajetória. Tá certo? Essa trajetória pode ser curvilínea, retilínea, que a gente vai estudar mais na frente. Perfeito? Mas por enquanto aqui, eu só espero que vocês entendam o seguinte, ó. Cuidado com isso. Ó, se eu botar quilômetro 30 e 30 quilômetros, desculpem aqui rapidinho. A pergunta é, existe diferença entre esses dois? Existe, pessoal. Veja que aqui vem a letra primeiro, depois é que vem o número. Então, quilômetro 30 não necessariamente quer dizer que você percorreu 30 quilômetros. É sua localização.
Você liga para o borracheiro, rapaz, eu furei o pneu do carro, e ele pergunta, e onde é que você está? Rapaz, eu estou bem aqui no quilômetro 30. É sua localização. Então ele vai até o quilômetro 30 para te socorrer. Não quer dizer que você percorreu isso, mas você está dando sua localização para ele. Então, quando a letra Caim vem antes do número, a gente costuma dizer que isso aqui é localização. Certo? É a localização, onde você se encontra. Agora você percebe assim, ixi, daqui até aquela cidade são 30 quilômetros. Daqui até aquela cidade são 30 quilômetros. Quer dizer o quê? Que se tu quiser sair daqui e viajar até aquela cidade, tu vai ter que percorrer 30 quilômetros. Veja que agora o número veio primeiro e só a letra veio depois. Então implica dizer que aqui é distância. Tá certo? É distância. É o espaço a ser percorrido. Então fique ligado. Você pode observar isso quando você estiver viajando nas BRs, nas PIs. Você pode, nas pistas por aí, você pode observar as placas. Quando vem a letra primeiro e depois o número, quer dizer ali que está te dando localização. Quilômetro 30, tá certo? Quilômetro 60, quilômetro 100, quilômetro 200. Aquela cidade X fica lá no quilômetro 250. Ela está localizada lá, tá certo? Dessa cidade até aquela cidade Y, são 30 quilômetros. Quer dizer que se tu quiser sair daqui para ir lá, tu vai ter que percorrer os 30 quilômetros. É a distância que você tem que percorrer para chegar lá. Beleza? Perfeito? Entendido essa parte aí? Vamos calcular as velocidades que a gente utiliza para isso, certo? Então a velocidade de escala média, pessoal, ela é muito utilizada, tá certo? Para a gente calcular a variação do espaço sobre o tempo. E aí nesse caso aqui, nós começamos principiando por aqui, até depois trabalhar o movimento variado e aí vamos. Então veja bem, se eu tenho aqui uma trajetória, tá certo? Bota aqui positivo no sentido da direita. Aí como eu disse, vou usar aqui o exemplo anterior. Estou aqui no quilômetro, vamos dizer aqui, quilômetro 20 e vou ter uma placa aqui com quilômetro 120. Pronto. Quilômetro 20, quilômetro 120. Quer dizer o quê? Que nesse caso aqui, se tem um carro saindo daqui para ir para ali, implica dizer que essa placa de localização aqui é justamente o meu espaço inicial. É de onde eu vou sair. Aonde eu chego é o meu espaço final, é o meu ponto final. Perfeito? E aí o que é que acontece? A velocidade média é justamente ΔS sobre ΔT. Mas o que seria ΔS sobre ΔT? Bem, ΔS significa variação do espaço. Variação do espaço pode ser ΔS, pode ser ΔX, pode ser ΔT, pode. E ΔT significa variação do tempo. Essa variação do tempo aqui, tá certo? ΔS, variação do espaço, e ΔT, variação do tempo. E Vm é a velocidade média. Então, se eu quiser descobrir a velocidade de um carro, de uma moto, de um veículo, eu divido o espaço que ele percorreu pelo tempo e eu sei qual foi a velocidade média desenvolvida por ele. Perfeito? Então, você pode estar utilizando esses artifícios aqui. Ok? Então, voltando aqui. ΔS é espaço final menos espaço inicial. Quer dizer que a variação do espaço é o espaço final onde ele chegou menos o espaço inicial de onde ele saiu, por exemplo. Perfeito? Então, se eu quisesse calcular o ΔS aqui nessa trajetória, ΔS seria o espaço final onde ele chegou. Ele chegou no quilômetro 120. Mas ele saiu de onde? Ele saiu lá do 20. De onde ele sai? É o inicial. Espaço inicial. S0. Espaço inicial. Só o S é o espaço final. Então, é o final menos o inicial. Então, ΔS vai ser igual a 120 menos 20 dá 100. Vamos dizer lá se fosse quilômetro. Pronto, 100 quilômetros. Perfeito? Então quer dizer que se tu sair daqui do quilômetro 20 e for para o quilômetro 120, tu precisa percorrer 100 km para isso. Vamos dizer que tu saiu daqui 9 horas, certo? E tu chegou aqui 10 horas. Perfeito? Tu saiu daqui 9 horas e chegou lá 10 horas. Então, onde tu saiu é o tempo inicial. Qual foi o tempo que tu saiu? 9 horas.
Qual foi o tempo de chegada lá? O tempo de chegada foi 10 horas. De cabeça você já deduz logo. Vixe, foi 1 hora só de viagem. Porque se eu saí 9 e cheguei 10, eu passei 1 hora viajando. Certo. Muito bem. A gente pode pegar justamente isso. Tempo, pode ser tempo final menos tempo inicial. Então nós temos tempo vai ser igual 10 horas, que foi o horário que tu chegou, menos 9 horas, que foi o horário que tu saiu. Então delta T aqui vai ser igual a 1 hora. Perfeito. Então se tu quiser calcular a velocidade média aqui, a velocidade média para tu achar aqui vai ser velocidade média, delta S sobre delta T. Quem é a velocidade média? Procuro. Quem é delta S? Olha, tu achou aqui, ó, 100 km. Quanto tempo ele levou para percorrer? 1 hora. Então a velocidade média aqui vai ser igual a 100 dividido por 1, 100 km por hora. Quer dizer o quê? Que esse carro, para sair do quilômetro 20 e chegar ao quilômetro 120, já que ele levou 1 hora, ele teve que andar com a velocidade de 100 km por hora. Essa é a velocidade média dele. Porque se ele não tivesse andado com 100 km por hora, se fosse a velocidade menor, podia levar mais tempo. Se fosse a velocidade maior, menos tempo. Mas nesse caso aqui, a velocidade média é essa. O espaço variou de 20 para 120, que dá 100, e o tempo de 9 para 10 horas, 1 hora. Dividindo o espaço por tempo, você acha a velocidade média, que foi de 100 km por hora. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pause o vídeo, vamos observando de novo. E forte abraço a todos e estamos juntos. Certo, galera? Forte abraço, até a próxima aula.